Bom dia, pessoas! Professor Marcos aqui e em colaboração com o professor Paulo Henrique, nós da equipe de Biologia 2 vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre reino protista, conversando hoje sobre as protozooses, iniciando com a doença parasitária que mais mata no planeta hoje em dia, que é exatamente a malária. A malária tem algumas peculiaridades. Há mais de um agente etiológico, todos eles pertencentes ao gênero Plasmodium, esquematizado de uma forma simplificada aqui ao lado na tela. Aqui no Brasil ocorrem três formas predominantes de Plasmodium: Plasmodium vivax, o Plasmodium malariae e o Plasmodium falciparum, responsáveis por intervalos diferentes nos acessos febris cíclicos que ocorrem durante a doença. A malária é transmitida pela picada da fêmea desse mosquito que está aqui no alto da tela, o mosquito prego, também chamado de mosquito Anopheles, porque este é o gênero a que pertence esse mosquito. Ao analisarmos a malária, é interessante nós assistirmos um pequeno vídeo que faz um breve resumo sobre a doença. A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles. A cura é possível se a doença for tratada em tempo oportuno e de forma adequada. Contudo, a malária pode evoluir para a forma grave e para óbito. No Brasil, a maioria dos casos de malária se concentra na região amazônica. Também nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Nas demais regiões, apesar das poucas notificações, a doença não pode ser negligenciada, pois se observa uma letalidade mais elevada que na região amazônica. Fatores de risco. Qualquer pessoa pode ser infectada, mas existem alguns fatores de risco que aumentam as chances de encontrar os mosquitos vetores. São eles: viver ou visitar áreas onde a doença é endêmica, ou seja, há uma grande quantidade de casos por ano. Viver perto de rios, lagoas e locais onde a proliferação do mosquito é mais fácil. Não ter acesso à informação, serviços médicos de qualidade ou condições financeiras para prevenir e tratar a doença. Não tomar os devidos cuidados antes de se expor ao ar livre. Além disso, existem alguns grupos que sofrem mais consequências quando contraem a doença. São eles: bebês e crianças pequenas, viajantes de áreas onde não há malária, gestantes. Transmissão. A malária é transmitida por meio da picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada por Plasmodium, um tipo de protozoário. O Plasmodium é transmitido pela picada das fêmeas do gênero Anopheles, que se alimentam do sangue humano. Existem mais de 400 espécies desse gênero que podem transmitir a doença. O macho não transmite a doença, pois se alimenta de seiva e néctares das plantas. Nomes populares para o inseto transmissor são muriçoca, carapanã, sovela, mosquito prego e bicuda. Estes mosquitos são mais abundantes ao entardecer e ao amanhecer. Todavia, são encontrados picando durante todo o período noturno, em menor quantidade. A malária não é uma doença contagiosa, ou seja, uma pessoa doente não é capaz de transmitir a doença diretamente a outra pessoa. É necessário vetor para realizar a transmissão. Apenas as fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles são capazes de transmitir a malária. O período de incubação da malária varia de acordo com a espécie de Plasmodium. Ciclo da malária. A transmissão da malária se dá, geralmente, por meio de um ciclo, ou seja, o micro-organismo não afeta diretamente uma pessoa, mas precisa de um vetor para isso. O ciclo da malária se dá da seguinte maneira: um mosquito não infectado pica uma pessoa infectada. Ao se alimentar do sangue dessa pessoa, ele é infectado pelos protozoários presentes na corrente sanguínea. Ao picar outra pessoa para se alimentar, o mosquito libera uma pequena quantidade dos micro-organismos na corrente sanguínea do indivíduo. Os parasitas viajam até o fígado, onde ficam alojados por um tempo até alcançar a maturação. Isso pode levar dias, semanas e até mesmo anos, dependendo da espécie do parasita. Quando estão maduros, os parasitas migram para a corrente sanguínea, usando principalmente os glóbulos vermelhos para sua reprodução, que se dá de forma intensa e veloz. Essa multiplicação resulta na destruição dessas células, provocando sintomas da doença.
Nessa hora, se o mosquito não infectado pica o enfermo, ele adquire os parasitas para si, por consumir o sangue cheio de protozoários da vítima. Assim o ciclo reinicia. Prevenção. Entre as medidas de prevenção individual estão uso de mosqueteiros, roupas que protegem pernas e braços, telas em portas de janelas e uso de repelentes. Já as medidas de prevenção coletiva contra a malária são borrifação intradomiciliar, uso de mosquiteiros, drenagem, pequenas obras de saneamento para eliminação de criadores do vetor, aterro, limpeza das margens dos criadouros, modificação do fluxo da água, controle de vegetação aquática, melhoramento da moradia e das condições de trabalho e uso racional da terra. Não existe vacina contra a malária. Algumas substâncias capazes de gerar imunidade foram desenvolvidas e estudadas, mas os resultados encontrados ainda não são satisfatórios para a implantação da vacinação. Os sintomas são febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dor de cabeça, que podem ocorrer de forma cíclica. Muitas pessoas, antes de apresentarem estas manifestações mais características, sentem náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. Toda pessoa pode contrair a malária. Indivíduos que tiveram vários episódios de malária podem atingir um estado de imunidade parcial, apresentando poucos ou mesmo nenhum sintoma no caso de uma nova infecção. A malária grave caracteriza-se pelo aparecimento de um ou mais destes sintomas: prostração, alteração da consciência, dispneia ou hiperventilação, convulsões, hipotensão arterial ou choque, hemorragias, entre outros sinais. Tratamento. No geral, após a confirmação da doença, o paciente recebe tratamento em regime ambulatorial, com comprimidos que são fornecidos gratuitamente em unidades do Sistema Único de Saúde, SUS. Somente os casos graves deverão ser hospitalizados de imediato. O tratamento indicado depende de alguns fatores, como a espécie do protozoário infectante, a idade do paciente, condições associadas, tais como gravidez e outros problemas de saúde, além da gravidade da doença. Quando realizado de maneira correta, o tratamento da malária garante a cura da doença. Bom, pessoal, nosso agradecimento ao portal SMS que produziu esse vídeo e, recapitulando alguns fatores importantes sobre a doença, nós temos justamente que ressaltar o contágio é apenas pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, que vai injetar o protozoário causador da malária diretamente na corrente sanguínea da pessoa. A forma jovem desse protozoário vai se alojar no fígado, o que deixa um período de desenvolvimento muito grande, que pode levar de 10 até 60 dias para que a pessoa comece a apresentar os sintomas. Em alguns casos, esses sintomas podem demorar meses, em alguns casos mais raros, até mesmo anos, para que ele possa se manifestar. Há um ataque significativo às células vermelhas. Quando ocorre a multiplicação do protozoário, ele acaba por destruir essas hemácias, e é aí que iniciam as inflamações no corpo. Os primeiros sintomas envolvem uma febre alta, muitas vezes passando dos 40 graus Celsius, e ela tem uma característica intermitente, com intervalos de 3 ou 4 dias. Há uma tremedeira muito forte. Além disso, dores de cabeça intensas, uma sudorese em excesso, vômito e anemia. Em alguns casos mais graves, até mesmo hemorragias e convulsões podem acontecer. Quando nós analisamos esse panorama geral da malária como uma doença que pode levar à morte, há alguns grupos de risco que são normalmente mais monitorados nas regiões endêmicas da doença, principalmente gestantes, idosos com mais de 60 anos e crianças com menos de 5 anos de idade. Além disso, pessoas que nunca tiveram malária tendem a ter reações um pouco mais fortes à doença, contrariamente às pessoas que já tiveram malária, que muitas vezes uma imunidade parcial diminui a eventual manifestação dos sintomas. Ao analisarmos a malária, há algumas peculiaridades sobre os agentes etiológicos. Quando nós verificamos, por exemplo, a presença no Brasil do Plasmodium falciparum, do Plasmodium vivax, do Plasmodium malariae,
O plasmódio ovale não ocorre com tanta frequência aqui, os testes sorológicos não indicam muito a presença dessa forma aqui no Brasil. O que mais preocupa, de fato, é o plasmódio falciparum. Ele é o grande responsável pela forma mais grave da doença, que muitas vezes apresenta, inclusive, uma resistência aos medicamentos antimaláricos. Falando em medicamentos antimaláricos, o que nós observamos é justamente o seguinte: mais do que tratar a doença, hoje há um esforço coletivo na prevenção da malária. Principalmente em áreas de transmissão, ficar atento aos horários de maior atividade dos mosquitos vetores, na maioria das vezes no amanhecer e no pôr do sol. Dar preferência a roupas claras e com manga longa, justamente durante esse período de atividade com exposição mais elevada, de modo a proteger essa pessoa com relação às picadas do mosquito vetor. A aplicação de repelente é uma situação basicamente obrigatória, desde que isso seja evitado para crianças menores de 2 anos de idade. Normalmente, nas áreas de risco, recomenda-se uma atenção especial às condições de acomodação, como, por exemplo, dormir ao ar livre, dormir em acampamentos, eventualmente barcos ou habitações precárias, em que não tenham uma proteção, como, por exemplo, algum mosquiteiro ou tela de retenção desses mosquitos. E, principalmente, uma atenção significativa ao surgimento de sintomas, principalmente febre, dores no corpo, dor de cabeça. A recomendação é sempre procurar uma unidade de saúde especializada em no máximo 48 horas. E por que isso? Porque o tratamento para a malária ele é extremamente eficiente. Há um esquema recomendado aqui no Brasil, onde nós temos o uso de antimaláricos combinados a alguns antibióticos também, exatamente para que a doença possa ser combatida da forma mais rápida. O que nós observamos, e curiosamente há o uso da cloroquina, é um composto químico derivado do quinino, na maioria das vezes uma substância retirada da planta Artemisia, e o que nós observamos, que é justamente a grande preocupação, é que na forma grave da malária provocada pelo plasmódio falciparum, a resistência à cloroquina é observada na maior parte desses isolados. E nesse caso é preciso utilizar um outro esquema de tratamento com uma nova combinação de antimalárico com um outro antibiótico diferente. O que é importante ressaltar é que o tratamento para a malária é completamente gratuito e é feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. E a malária tem cura. Quando o tratamento é feito corretamente até o final, normalmente essa situação previne eventuais casos graves e eventuais óbitos. Então é fundamental acreditar no tratamento fornecido pelo SUS para que todos nós possamos combater e, quem sabe, um dia erradicar a malária de nosso país. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.